Olá, meu nome é Alan Leon, estamos aqui para mais uma aula. O tema de hoje é estratégia de planejamento logístico. Hoje nós vamos estudar como o estudo da logística pode ser usado como estratégia para a empresa, quais os benefícios e como se dá essa percepção da estratégia e do conhecimento dos temas. Então, o primeiro conceito é que a logística de mercado envolve o planejamento, a implementação e o controle de fluxos físicos de materiais e de produtos finais, entre o ponto de origem e os pontos de uso, com o objetivo de atender às exigências do cliente e de lucrar com esse atendimento. Quando a gente estuda em administração, todo o objetivo de todos os conceitos de administração sempre vai ser minimizar os custos de produção ou aumentar o lucro. E o planejamento estratégico logístico, ele traz para a gente esse mesmo conceito, principalmente diminuir os custos dentro de um determinado processo produtivo, garantindo que a matéria e o produto logístico eles esteja disponível para a pessoa na hora que ela precisar. Quando a gente pensa em planejamento logístico, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, assim como todo planejamento na administração, ele se divide nos 3 níveis hierárquicos. O primeiro nível é o nível estratégico, é o porquê e o quando fazer. O segundo nível é o nível tático, é o onde e o como fazer. E o terceiro nível é o nível operacional, é o que fazer. Dentro de uma organização, quanto mais complexo é essa decisão e numa escala maior de tempo, ela é tomada dentro do planejamento estratégico. E quanto menor a complexidade ou de uma ação mais imediata, ela está no nível operacional. Agora, essas decisões, elas são e devem ser tomadas por todos os integrantes do processo. Então, o presidente, ele pensa no que fazer, ou qual é a visão geral de uma empresa. E aquela pessoa que está operando o procedimento logístico, ele vai tomar as decisões de curto prazo de como conseguir aplicar a utilidade de um determinado produto ou a garantia do fornecimento desse. Vamos estudar um pouquinho mais detalhado como isso funciona? No planejamento estratégico, ele é considerado como sendo de longo alcance, um horizonte de planejamento maior que um ano. Nele, a gente vai estudar as decisões a serem tomadas serão de localização de armazéns e plantas, localização dos estoques, os modais de transporte que a empresa vai utilizar, o sistema de informação que vai gerir o transporte, tanto num determinado ponto de estoque, ou entre os armazéns, ou entre os diversos elos da cadeia, e as relações fornecedor-comprador. Todas essas decisões, elas envolvem custos elevados. Por isso, ela faz parte do planejamento estratégico, como, por exemplo, a localização do armazém e a determinação das plantas envolve os custos de aquisição de estrutura, de construção, a escolha do modal de transporte, por exemplo, ela pode escolher a aquisição ou não de caminhão, navios ou outro modo que a empresa julgue necessário operar. E principalmente uma relação ética entre o fornecedor e o comprador. A eles cabem a boas relações entre empresas, porque isso define a qualidade da compra e uma garantia futura de bom atendimento, tanto entre o fornecedor quanto no comprador. Da mesma forma, o planejamento tático ele é considerado como de médio alcance, com um tempo de planejamento menor que um ano. As decisões deles elas são mais pontuais que as decisões do planejamento estratégico. Ele vai definir o nível de estoque de segurança, o quanto vai ter em estoque, qual é o nível ideal do pedido, a priorização de pedidos, ou seja, dentro de uma fila existem pedidos que devem ser priorizados, atendido primeiro, ou que deve ser analisado de uma forma mais pronta, ou deve garantir um nível de serviço mais efetivo, a escolha dos espaços dentro dos armazéns, aonde vai ficar cada produto, como vai ser o fluxo, como vai ser o layout desse espaço, e a contratação de fornecedores. Enquanto no planejamento estratégico a gente trabalha a relação entre as empresas, no planejamento tático a gente trabalha efetivamente a compra do produto. Então cabe aos gerentes,
as pessoas de nível médio decisorial dentro da empresa fazer a compra do produto ou indicar mais prontamente o fornecedor. No planejamento operacional, a decisão ela é de curto prazo, ela é feita com base na hora ou no dia. É aquela decisão diária da característica da própria atividade produtiva, como a reposição de produtos, como vai ser, por exemplo, organizado um produto dentro da prateleira, como vai ser organizado dentro do estoque, a movimentação de mercadoria, a priorização de movimentação dessa mercadoria dentro do armazém, o processamento dos pedidos, a preparação de remessas, preparar embalagem, como vai ser despachado, como vai ser organizado esse processo e a separação e a liberação dos pedidos. Então, vocês percebem que no planejamento operacional, as decisões elas são decisões próprias do cotidiano da atividade produtiva. Então, revisando, no planejamento estratégico, nós temos as decisões macros. E no planejamento operacional, nós temos as decisões do dia a dia. Então, nós variamos de acordo com o nível de complexidade e também com o tempo que essa decisão tem que ser tomada ou o tempo que essa decisão reflete. Continuando, a gente tem que pensar a decisão logística também enquanto estratégia. Uma estratégia empresarial que tem que ser pensada desde lá do planejamento estratégico para que ela consiga refletir nas outras etapas do processo produtivo, garantindo uma máxima eficiência da empresa. O primeiro objetivo é a redução dos custos. A redução do custo envolve a minimização da perda pelo transporte. Está diretamente envolvido ao transporte de mercadoria. Ou seja, a escolha do modal de transporte, a empresa ela vai transportar por avião, ela vai transportar por meio rodoviário, ela vai transportar por meio hidroviário. Tudo isso envolve no custo de transporte do produto. Então, a empresa tem que pensar o seguinte: quanto maior o valor agregado do produto, menor proporcionalmente ao custo de transporte. Quanto menor é o valor agregado, quanto mais barato é o produto em relação à quantidade transportada, maior proporcionalmente ao custo do transporte. O segundo objetivo é a redução do capital. O capital investido principalmente em estoque. Toda a quantidade que essa empresa ela tem em estoque é um capital que está imobilizado dentro da empresa. Um capital que ele não está sendo utilizado. Ele fica no estoque para garantir o atendimento ao cliente. Só que, sem um planejamento adequado, essa empresa pode ter um volume maior em estoque do que ela precisa. E esse dinheiro imobilizado no estoque, ela poderia estar sendo aplicado em outra etapa do processo produtivo ou estar sendo reinvestido na empresa, garantindo a ela uma maior rentabilidade, um maior ganho. E também o seu objetivo é a melhoria do serviço. A gente vai estudar já ainda nessa aula que uma das principais funções estratégicas é garantir o serviço logístico ao cliente, tanto ao consumidor final quanto ao atacadista ou aquela pessoa que vai receber o seu produto para distribuição. Ele tem que ter esse produto de pronto e de fácil acesso, porque garante a ele nível de confiança e confiabilidade na aquisição do seu produto. Então, pensando no serviço ao cliente, agora a gente utiliza o foco partindo do cliente para a empresa. Nós temos 3 estratégias possíveis. A primeira é a estratégia de estoque, depois estratégia de transporte e, por último, a estratégia de localização. Então, essas estratégias elas vão interferir diretamente como vai ser o nível de confiabilidade do serviço ao cliente. A primeira estratégia é a decisão sobre estoque, e nós vamos estudar principalmente 4 coisas. Primeiro, o nível de estoque. Quanto essa empresa precisa ter de um determinado produto, tendo em vista a sua demanda. Quando a gente pensa, por exemplo, em um produto, é muito fácil a empresa tomar uma decisão. Só que a maioria das empresas elas trabalham com dezenas, com centenas, até com milhares de produtos diferentes,
cada produto com uma característica de demanda diferente e essa gestão ela torna-se extremamente difícil. A outra decisão é a disposição de estoques. Se esse estoque ele vai ficar centralizado ou se vai existir diversos pontos de distribuição, tudo isso interfere no custo e no nível de serviço ao cliente, como também os métodos de controle. Isso estão relacionados à gestão do estoque, mais relacionado ao sistema de informação que a empresa ela vai gerir esse estoque. Se, por exemplo, ele pode ser compartilhado com um fornecedor, se a gestão do estoque ela pode ser compartilhada com o seu cliente e favorecendo o fluxo de informação e facilitando a tomada de decisão. E por último, a programação. Como ela pensa, como ela desenvolve os pedidos, como ela pensa a estratégia de transporte, qual é a efetividade do atendimento do pedido, o tempo que ela consegue fazer com que o pedido saia de dentro da sua empresa e chegue no cliente. Tudo isso interfere na qualidade do nível de serviço pensando em estoque. Outra é a decisão sobre transporte. A primeira coisa é a decisão do modal de transporte. Qual é o meio que ela vai transportar? O modal pode ser rodoviário, ferroviário, aéreo, hidroviário. Tudo depende do quê? Do tipo de mercadoria que essa empresa vai transportar. Por exemplo, se é uma empresa de alta tecnologia que vai transportar chips de computadores, ela pode, por exemplo, utilizar do modal rodoviário ou modal aeroviário. São modais mais rápidos, têm um custo relativamente alto, só que, em relação ao produto, esse custo ele é diluído. Agora, uma empresa que tem que transportar milhares de toneladas de soja do Mato Grosso até o Porto de Santos. O custo de transporte para ele fazer, por exemplo, aéreo seria elevadíssimo. Rodoviário é um dos meios mais utilizados de acordo com a capacidade e com a malha rodoviária do país. Agora, ele pode se utilizar também de modais mistos, como, por exemplo, ele transporta um determinado período rodoviário e aí ele coloca por ferrovias. Então, ele coloca num trem e esse trem deixa lá em Santos para fazer depois por um transporte hidroviário de novo para que seja exportado o produto. A outra decisão é o volume de embarque. O quanto esse produto ele pode ser embarcado ou pode ser transportado de acordo com cada modal. Então, por exemplo, o modal rodoviário ele possibilita uma X quantidade de transportes, uma quantidade mais reduzida, por exemplo, que o ferroviário. Então nós precisaríamos de uma quantidade grande de caminhões para que encha uma quantidade menor de um determinado comboio de trem. Então esse cálculo e esse pensamento ele tem que ser tomado pela pessoa que está trabalhando com as decisões estratégicas. E também a roteirização. Qual é a rota que esse produto vai seguir? Pensando que, por exemplo, uma empresa tem que fazer entrega em 3 pontos diferentes. Qual que é a melhor rota? Qual é a rota mais barata de acordo com o tamanho do pedido de cada uma das empresas, de acordo com o tipo de produto transportado e de acordo com as características desse contrato e desse nível de atendimento ao cliente. E, por último, a consolidação de embarque. É garantir e fazer todas as preparações que garanta que a mercadoria ela seja embarcada da maneira correta, de acordo com o pedido pré-estabelecido. E a última decisão é a decisão sobre localização. A primeira é a localização das instalações físicas dessa empresa. Onde fica a produção, onde fica, por exemplo, a matéria-prima, para garantir que o fluxo de mercadoria ele seja contínuo e com um custo mais acessível possível. Depois, os pontos de estocagem. Qual é a estratégia que ela vai fazer e onde ela pode estocar os produtos dela. A gente pode pensar, por exemplo, numa empresa de tecnologia que tem um produto barato de pequeno volume e ela pode estocar dentro da empresa, num depósito ou no armazém dentro da sua própria empresa. Agora, se nós temos que transportar milhares de toneladas de soja, a sua característica e seus pontos de estoque eles são diferentes.
precisa de uma estrutura muito mais robusta e uma estrutura própria para esse tipo de armazenagem. Também a demarcação de demanda é pensar quais são os pontos principais de demanda para o meu produto para garantir que a localização das minhas instalações sejam perto desses pontos de demanda. O que geralmente a gente trabalha é que o estoque ele deve ficar o mais próximo possível do seu mercado consumidor, para garantir o rápido acesso e o baixo custo de transporte desse produto até o seu cliente final. E também o armazenamento, se ele é público ou se ele é privado. A empresa ela pode falar assim, olha, pelas características do meu produto, eu tenho meu armazém próprio. A minha empresa ela armazena o meu produto. Agora não, eu posso dividir com outras empresas um ponto de armazenagem maior. Então a gente usa, por exemplo, perto de São Paulo, nós temos aqueles grandes pontos de estocagem, de armazenagem, que a gente chama dos armazéns de logística em volta da capital, que são divididos entre diversas empresas para garantir o acesso na mercadoria dentro da capital. Quando nós pensamos em planejamento estratégico, resumindo tudo isso que a gente viu até agora nessa aula, a gente tem que pensar em 5 áreas-chave para o planejamento logístico. A primeira é a demanda. Qual é a demanda do meu produto? Quais são as características de demanda, de sazonalidade e aonde ela está localizada? Depois, o nível de serviço ao meu cliente. O quanto eu quero garantir ao meu cliente o acesso à minha mercadoria. Depois, as características do meu produto. Como esse produto ele como ele se comporta durante o processo de transporte, durante o processo de armazenagem, como essas características interferem no meu planejamento logístico. Depois, os custos logísticos. Quanto, de acordo com cada modal ou com todas as macro características daquele determinado país ou daquela determinada região, interfere no meu custo logístico. E, por último, a política de precificação da empresa. A característica de precificação tem que levar em conta o planejamento logístico. E o planejamento logístico também tem que considerar qual é a política de preço que a empresa utiliza para cada produto ou para cada família de produto. E aí, ela pode utilizar estratégias mistas para diferentes linhas de produto para garantir uma efetividade melhor do seu planejamento. Quando a gente pensa em demanda, nós temos que pensar principalmente 3 coisas. Primeiro, o nível de demanda. O quanto que é consumido do meu determinado produto. O quanto cada região, ou cada macro ou micro região que a gente pensa em nível logístico, vai demandar do meu determinado produto num determinado tempo. Para mim garantir que o meu estoque naquela região garanta um nível aceitável de atendimento do meu cliente. Depois, a dispersão geográfica, aonde é o consumo. Nós temos produtos que são consumidos principalmente na capital, só que nós temos produtos que eles são consumidos no Brasil inteiro, em cidades de pequeno, de médio e de grande porte. Então, a empresa ela tem que adotar estratégias mistas para que todo o seu público ele seja atendido pela sua estratégia logística, para que todo o seu consumidor tenha acesso ao produto. E depois a configuração das redes logísticas, levando em consideração toda a malha rodoviária, ferroviária, hidroviária, como ela pode ser, como a população-alvo ou como as demandas características de cada população, ela pode ser atendida respeitando todos os modais possíveis e as configurações logísticas daquela determinada região. A próxima é os custos logísticos. Pensar no suprimento físico e na distribuição física do produto. É garantir realmente que a mercadoria chegue ao meu cliente com o menor custo possível, respeitando todas as outras demandas. Isso leva em consequência a frequência com que o meu sistema logístico ele precisa ser replanejado. Hoje, com a volatilidade do mercado, o planejamento estratégico logístico ele tem que ser feito cada vez
mais dinâmico. Então, quando a gente pensa em o custo do combustível, o custo da energia, o custo de locação ou as oscilações das características de produto. Nós temos, por exemplo, os produtos, as commodities agrícolas, que a oscilação de demanda dela é bem menor. Então, o seu planejamento logístico ele é menos frequente. Agora, uma empresa de alta tecnologia que tem inovações a cada 2, 3 meses e precisa garantir que o meu consumidor receba essas inovações e garantir que essas inovações elas não fiquem paradas no seu estoque, o seu planejamento logístico ele tem que ser replanejado semanalmente, diariamente, constantemente. E depois, a política de precificação. Porque as alterações na política de precificação, eles afetam a estratégia logística. Por quê? Porque o custo logístico, ele faz parte do custo final do produto. E dependendo da margem com que a empresa agrega, a margem de lucro que a empresa agrega no valor do produto, no valor final, às vezes o custo logístico, ele corresponde ao mesmo nível de lucro que a empresa tem. Então, isso afeta diretamente a competitividade da empresa. E também afeta a responsabilidade pelo transporte no canal de distribuição. Porque quanto mais alto é esse custo, maior é a responsabilidade em atendimento ao cliente, maior é a necessidade do cliente sobre o produto, principalmente quando a gente pensa numa falta ou numa ausência do produto para consumo. E por último, as características do produto. Os custos logísticos, eles são sensíveis às características do produto, ao peso e ao volume. Então, se a gente tem um produto perecível, por exemplo, ele tem que ter uma política logística muito mais, um transporte muito mais rápido do que um produto não perecível. E ele tem que ter uma garantia de armazenagem quando ele chega no seu mercado, no seu consumidor, para que esse produto ele não estrague. E também o valor e o risco de transporte dentro dessa malha logística do produto. Que ele não seja perdido, que ele não seja o risco de acidente, o risco de que aconteça qualquer tipo de sinistro dentro desse processo logístico. E por último, o serviço ao cliente, que é a disponibilidade do estoque. É o quanto o meu cliente vai ter acesso a uma mercadoria. A rapidez na entrega e a agilidade e precisão no processamento dos pedidos. Eu tenho que garantir que o meu produto, o meu cliente, ele tenha acesso ao meu produto, não só o meu cliente final. Meu cliente ele pode ser o próximo elo da cadeia, e, como um atacadista, um varejista, que vai colocar o meu produto à disposição. E, quando esse produto ele atinge níveis críticos, ele tem que garantir que o meu pedido ele seja entregue muito rapidamente e corretamente. Por quê? Porque os custos logísticos, por exemplo, desse meu cliente, também são interferidos pela minha estratégia logística. Agora a gente vai estudar um pouco mais detalhado os níveis de serviço ao cliente. Ou seja, o que o meu cliente, não necessariamente o meu consumidor final, é aquela pessoa que está esperando o meu produto, às vezes como matéria-prima do processo produtivo dela, quais são os níveis aceitáveis de confiabilidade e fornecimento do meu produto. O serviço logístico ele é a qualidade com que o fluxo de bens e serviços eles são gerenciados. A gente mede principalmente pelo tempo necessário para se entregar um pedido ao cliente. Então, do momento que o cliente pede até o momento que ele recebe a mercadoria, tudo isso interfere no nível de serviço ao cliente. E ele é o somatório das atividades relacionadas com a transação, a pré-transação, que é a escolha do fornecedor, a transação, que é a decisão de venda, e a pós-transação, a entrega e a garantia futura de confiabilidade, de troca e de assistência técnica do meu produto. Então, o nível de serviço ele é garantido pelos elementos de pré-transação, pelos elementos de transação e os elementos pós-transação. E a empresa tem que garantir a excelência nesses 3 níveis e garantir ao seu cliente que ele tenha assistência nesses 3 níveis. Por quê? Porque tudo isso interfere no nível de serviço ao cliente. Vamos estudar mais detalhadamente cada um? Quando a gente pensa
nas dimensões, como a gente vai analisar, o primeiro a gente pensa na disponibilidade do produto, que é a quantidade entregue do pedido total. Então, se o meu consumidor, o meu cliente, ele pede 100 unidades, eu tenho que garantir que ele receba 100 unidades. Agora, se eu não consigo atender ele em 100 unidades, eu consigo atender ele em 90 unidades, o meu nível de serviço ele foi abaixo do esperado. E também o tempo de recebimento para pendências. Então, eu já entreguei as 90 unidades para o meu cliente e falo assim, olha, eu preciso de 3 ou 5 dias para te garantir as outras 10 unidades. Isso interfere na disponibilidade do produto, que é o acesso do produto para o meu cliente. A segunda disponibilidade é o tempo de ciclo do pedido, que é o tempo entre o pedido e o recebimento da mercadoria. Geralmente ele é medido em dias. Então, a partir do momento que meu cliente pediu, quanto tempo ele tem que esperar para ter o meu produto em mãos? E também a consistência do prazo de entrega, que é a porcentagem de entrega atrasadas ou o atraso médio. Então, se eu falo para o meu cliente que o prazo de entrega é 3 dias, ele tem que acreditar e ter a confiabilidade que é em 3 dias. Agora, se eu não conseguir entregar em 3, geralmente qual é o meu prazo de atraso? Você fala, olha, meu prazo é 3 dias, no máximo 4 dias. Ele consegue, no planejamento do estoque dele, considerar esse 1 dia de tempo de atraso. Também a frequência de entregas, que é o número de entregas feitas dentro de um determinado mês. Isso tem a ver com a sua possibilidade de entrega e a característica do pedido feito pelo seu cliente. E o apoio na entrega física, que é o seu apoio ao merchandise do cliente, a garantia, principalmente se ele é um atacadista ou um varejista, a assessoria a ele à venda ao consumidor final, a pontualidade, a presteza, a cordialidade, muito mais relacionada à relação entre as empresas do que propriamente ao produto que está sendo entregue. Ele vai garantir com que o consumidor do meu consumidor, ou seja, o cliente do meu cliente, ele tenha uma confiabilidade no produto e ele tenha uma relação com o meu produto, favorecendo o acesso do meu cliente ao consumidor final. E também flexibilidade no sistema de entrega. São condições especiais de entrega, ou seja, meu cliente ele precisa de uma entrega urgente, ou ele precisa fazer um adiamento da entrega. Como eu trabalho isso? Ou ele precisa de uma embalagem específica ou de uma quantidade específica dentro de um determinado lote. Como eu considero essas condições especiais? Eu consigo ou não atender? Eu tenho a flexibilidade suficiente na minha produção e no meu processo logístico para atender essa especificidade do meu cliente? Depois, condições regulares de entrega, que se todos os meus produtos eles são entregues no padrão com que a minha empresa, o meu cliente exige, e sempre da mesma forma, que garanta a ele também a boa gestão do estoque dele e do sistema logístico dele. E a porcentagem de solicitações por condições especiais de entregas atendidas. Ou seja, se o meu cliente ele faz uma condição especial a cada 30 pedidos, ele pode ser atendido. E se ele faz um pedido especial a cada 3 pedidos, eu tenho que caracterizar as características essenciais e principais desse meu cliente. Sétimo é o sistema de recuperação de falhas. Quais são os motivos da reclamação sobre o meu produto ou sobre o meu sistema logístico? Também a porcentagem de pedidos que resultam em reclamação. Então, a cada 100 pedidos entregues, eu tenho 3 pedidos que resultaram em reclamações, ou por atraso, ou por avaria na mercadoria. E também o tempo de espera para a solução do meu problema. Então, uma vez que identificado um problema na minha entrega, no meu processo logístico, em quanto tempo a empresa corrige esse problema? 1, 2, 5, 10 dias, de acordo com a característica de cada produto. E, por último, os sistemas de informação de apoio. A qualidade do atendimento, a porcentagem dos pedidos que resultam solicitações de informação relacionados ao meu produto, a porcentagem de solicitações que são atendidas e o tempo de espera para receber informações. Então, é toda aquela questão que se relaciona com a relação entre o meu cliente e a minha empresa
relacionadas à informação sobre o meu determinado pedido. Então, a maioria dessas informações ela não tem a ver em relação ao meu produto, e sim ao meu pedido, ou como está o andamento desse pedido, ou como está o processo desse meu sistema logístico. E o apoio após entrega, que são a porcentagem de pedidos que resultam em solicitações de assistência, os lotes que vieram com defeito, a quantidade de produtos que tiveram algum problema, a porcentagem dessas solicitações que foram atendidas e o tempo de espera até que a empresa consiga receber a assistência desse problema ou dessa assistência solicitada. Essa foi a aula de hoje. Bons estudos para vocês e até a próxima.